Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um policial sueco. É um noir sueco, mas para político. Eu não tinha certeza se eu ia fazer um vídeo só sobre esse livro, porque vídeos de resenhas, né? Infelizmente, as pessoas assistem menos também, porque são vídeos específicos, então a pessoa só assiste quando ela tem um interesse específico naquele livro, né? E quando a gente fala de policial, já é uma coisa muito nichada. E aí, quando você vai para o nórdico e o nórdico político, então é uma coisa mais nichada ainda. Então, o pessoal costuma não assistir muito, né? E, mas eu decidi que eu vou registrar aqui pra vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses probleminhas que a gente tem com séries que não tem continuidade aqui no Brasil, enfim. Mas porque também, assim, fica um aviso aqui, um toque, né? Caso você tenha visto esse livro por aí, e aí é bom avisar de algumas coisinhas antes. Queria dar um recadinho para vocês que esse vídeo ele vai estar sendo feito sem o microfone por motivos de força maior. Então pode ser que vocês ouçam aí barulhos externos, tá? O som fique um pouco inferior. Eu vou tentar deixar o melhor possível na edição, mas me desculpem qualquer coisa, tá bom? Bom, gente, eu ganhei esse livro aqui de aniversário da Cat e ela me enviou lá da minha listinha, da wishlist, A Loba Vermelha, da Lisa Markland, e foi publicado pela Bertrand Brasil. Ele é um calhamacinho, né? Um livro bem grandinho. Então, gente, eu sempre fico caçando, né, esses livros nórdicos por aí e não tem tido assim, não tem aparecido muitos livros novos publicados, né? Então sempre quando aparece um, eu já quero ler. E sempre quando você pesquisa livros nórdicos policiais, sempre vão ter ali os nomes mais conhecidos, né? E sobre as mulheres que escrevem esse tipo de livro, que são muito conhecidas, né, que já tem um nome lá fora, é muito comum aparecer da Camilla Lackberg e da Lisa Markland, é uma das que mais vai aparecer. São aquelas autoras, né, mais consagradas lá fora. Então eu não tinha lido nada dela. Só que aqui no Brasil, a gente só tem A Loba Vermelha publicado. O que que acontece? Quando eu fui começar a ler o livro, eu achei algumas coisas assim. Parecia que eu tava pegando o bonde andando, tava faltando alguma coisa, né? Tava faltando uma cola. E aí eu fui dar uma pesquisada, né? Dito e feito. Eu descobri que esse daqui é o volume 5 de uma série de 11 livros. E que ela é muito conhecida lá fora, né? Principalmente Lobo Vermelho, que foi um grande sucesso. Só que na sinopse da Amazon tá dizendo assim que esse daqui é o romance de estreia da Lisa no Brasil. E não tá dizendo que faz parte de uma série que muito menos é o quinto volume. Por que que acontece isso, né? Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Por que que pula todos esses volumes, publica de repente o número 5 e depois fica sem publicar o restante? Eu acredito que assim, sejam por várias questões editoriais, né? A escolher um número 5 assim, um número aleatório, não é bem aleatório. Eu acredito que a editora no Brasil, ela faz um teste, né, primeiro. Então, antes, ela escolhe um volume que foi muito bem aceito, que foi um grande sucesso lá fora, e o Loba Vermelha, dentro dessa série, ele é o mais, assim, bem avaliado, o pessoal gosta bastante dele. Então, meio que eu acho que a editora faz um teste, ela escolhe ali um volume, né, que foi muito bem, e faz o teste, vê como é que vai ser de vendas e etc. Caso vá muito bem, ela traz né, os outros volumes, mas geralmente isso não acontece, isso acaba ficando ali abandonado no meio do caminho. E o que aconteceu aqui? Só que é aquilo, né? É um nicho muito específico, então não é todo mundo que gosta de policial nórdico político, sabe? Então eu acho que é difícil dar continuidade nesse tipo de série. Mas isso, quem fica prejudicado somos nós. Porque quando eu comecei a ler o livro, eu senti que eu tava pegando, sabe, o bonde andando. Porque assim, vou falar um pouquinho pra vocês do enredo, tá? E o que vocês vão encontrar aqui.
Logo no começo do livro, ele é sim um pouco confuso. Ele começa um parágrafo ali falando sobre um homem que tá no transporte público e de repente ele tá tendo uns pesadelos, aí ele acorda. Daí no próximo parágrafo fala um pouquinho sobre a Anika, que é essa investigadora aqui do livro, jornalista investigativa. Aí depois no outro parágrafo tá falando de uma criança, de um menino. Fiquei um pouco confuso. Até entrar no caso em si, depois a gente pega no tranco, né? Mas tudo bem. Mesmo quando eu fui entrando no caso e na história e tudo mais e conhecendo a protagonista, que é essa Nika, jornalista investigativa, eu vi que estava faltando coisa. Coisas aconteceram nos livros anteriores muito importantes, até mesmo para a construção da personagem, e que a gente não tem como saber. A formação da personalidade dela, desde o começo da carreira, porque ela é assim, os dramas pessoais, né? É um noir e a Lisa, ela é conhecida também por trabalhar não só o caso ali, mas também os dramas pessoais da protagonista, tá? Isso é em todos os livros, pelo que eu entendi. Então, quando você entra no caso que é o seguinte, essa Nika, jornalista investigativa, ela trabalha lá numa revista, ela é repórter, e ela tem uma total liberdade de escrever sobre qualquer assunto que ela deseja. E isso é uma das coisas que é explicado nos livros anteriores. O que dá a entender que é mencionado aqui é que ela fez coisas muito importantes nos livros anteriores. E por isso ela elevou muito o nome da revista, né, a reputação, assim. Então ela tem meio que como se fosse uma carta branca ali. Então ela tem essa liberdade de escolher assuntos. Mas como que a gente vai entender até chegar aí? Perdemos até então, né? E ela tá lá tentando, garimpando assuntos para ela poder começar uma nova matéria. E ela foca no assunto de terrorismo. Então ela vai escolher um caso antigo, de 30 anos atrás, que foi um ataque numa base aérea F-21 lá na Suécia, numa cidadezinha chamada Luleå. Se escreve Luleá, mas tem uma bolinha em cima do A. Se eu não me engano, quando tem essa bolinha em cima do A, ela fica Luleó, algo assim. Vocês não vão conseguir ver. Pronúncias, né, gente? Que a gente acaba apanhando nesses livros. Mas então. E na época, né, a polícia, os investigadores acham que foi X coisa que aconteceu e ela vai a fundo para ver se foi isso mesmo e tal. Até que ela encontra, né, um jornalista investigativo também, que é a única pessoa ali que tem informações, né, diferentes sobre esse ataque terrorista que pode passar para ela. Quando ela vai entrar em contato com ele, ela descobre que ele foi brutalmente atropelado, né? A pessoa atropelou o homem assim a alta velocidade, volta, né, dá ré, passa por cima do crânio dele, né? Volta de novo e joga o corpo para outro lado. Então assim, foi algo intencional. E ela começa a desconfiar que alguém tá tentando silenciar, né? Que não, alguém não quer que a verdade de um crime muito antigo venha à tona, porque vão aparecer mais crimes, mais assassinatos. Então, ela acha que tem conexão direta com isso. E aí o livro, ele tem os dramas pessoais da Anika ali. A gente não sabe, a gente não tem informação nenhuma sobre a personagem antes, o porquê ela é assim, né? Ela tem. Você sabe que ela tem alguns traumas ali de eventos anteriores. Parece que ela foi refém do caso anterior, sabe? Então isso mexeu com o psicológico dela. E tudo isso a gente vai imaginando, né? Pelo comportamento dela também. E aí você tem o drama pessoal dela. Ela é casada, tem 2 filhos, e o casamento não vai bem. A Nika, ela trabalha muito, né? E o esposo dela, que assim, Sim, ele me irritou profundamente, profundamente mesmo. Se essa série tivesse continuidade, sim, eu queria que ele sumisse, porque é irritante, ele se incomoda muito com o fato dela trabalhar muito, né? E ele diz aqui assim que
não é que ele se preocupa tanto com a segurança dela, com o psicológico dela, que ele quer protegê-la, que ela esteja ali dentro de casa. Na verdade, a gente percebe, ele mesmo fala isso, que o que incomoda ele é o fato dela não estar em casa, porque é ela que mantém tudo muito confortável e fácil e prático para ele na rotina. Então, quando a Nika tá viajando, mesmo ela deixando a casa toda pronta, a comida feita só para ele esquentar para as crianças, isso tira ele da rotina agradável que ele tem, porque é a Nika que trabalha pra caramba também, é ela que leva e busca as crianças na escola, ela que cuida da casa, ela que faz a comida, e ele só trabalha, então para ele é muito confortável. E o fato dela trabalhar muito, não ele só se sentir sozinho, como homem, como marido, mas fica desconfortável para ele ter que buscar a criança na escola, ter que olhar a agenda da escola, ter que simplesmente esquentar a comida e lidar com o dia a dia com as crianças, né? E aí aquilo vai dando ranço, sabe, na gente. E aí esses personagens, eles, quando o casamento fica balançado, eles têm a brilhante ideia de trair, né? De arrumar aí uma amante. Então você tem esse drama pessoal dela que é assim, né? Enquanto são duas coisas assim, difíceis para ela. Ela trabalha muito e tem um caso muito complicado, meio que ela se joga muito de cabeça, sabe? E ao mesmo tempo, ela é traumatizada por eventos anteriores. E ela tem que lidar com esses dramas pessoais aí, sabe, da vida dela. Aí eu tenho que dizer pra vocês, esse daqui é um noir extremamente político. Sempre comentei com vocês que é muito comum esses nórdicos terem essas críticas, falarem muito sobre política, né? Naquele país, etc. E aqui ele é muito político. Então, se você não gosta desses temas, você não vai gostar do livro. E ele aqui é extremamente complexo também. Então, a gente vai para um atentado ali, né? Ataques que ocorreram nos anos 60 na Suécia. E então é um cenário político lá daquela época. E a polícia acha que foi um determinado grupo extremista que causou aquilo. E a Nika vai ter que investigar, será que foi realmente? Esse daqui não é aquele livro que foca no quem matou. A mensagem principal dele é que escolhas do passado, tomadas de decisões do passado, ações de grupos extremistas em busca de um ideal, podem afetar o futuro. E pode afetar assim para sempre, né? Coisas que aconteceram há muito tempo atrás afetam os dias de hoje e assim pode afetar para sempre. Então é mais ou menos essa a ideia do livro. E a loba vermelha, ela tem um significado, até mesmo metaforicamente falando, bastante interessante, não é um nome que tá aqui por acaso. Se vocês observarem, ó, aqui você tem um lobo, a figura de raposa e de lobo, né, dentro das histórias, elas têm um significado. E quando você abre o livro, você percebe que tem aqui uma marca de batom, ó. Então, vocês podem perceber que tem relação com o personagem, uma personagem feminina. Mas ele vai muito além. É que se eu contar pra vocês, eu vou dar spoiler, tá? Mas é muito interessante aqui a escolha do título do livro. Mas o que vocês têm que saber então, né, gente? Eu acho que não é um livro para todo mundo. É um livro extremamente complexo, muito político mesmo. Aqui o ambiente é de extremo frio. Descrições das paisagens aqui é muito gelo, sabe? Então é um ar assim bastante melancólico também. E eu vi assim também que a característica da Lisa, finais agridoces, sabe? Coisas que ainda não são definitivas e não são resolvidas, que eu acho que vão se arrastando para os livros seguintes e que a gente nunca vai saber porque não tem aqui. Aí complica, né? Mas é característica dela, assim, sempre trabalhar o caso e conectar o drama pessoal da personagem, tá bom? Bom, gente, é isso.
Não sei se vocês gostariam, se você é o tipo de livro que vocês gostam. Ele é muito complexo, então por conta disso ele pode se tornar cansativo. Mas essa questão, né, da série, eu acho que quem sai prejudicado é o leitor. Porque assim, eu li o livro, eu gostei do livro e agora eu vou ficar sem os outros. E agora eu vou ficar pensando, né? Geralmente esses livros, cada caso se encerra ali. Mas a vida particular sempre tá ali, né? Coisas mal resolvidas. E aí, eu vou. O que será que vai acontecer no casamento dela, na vida dela? Como que ela. Será que ela vai ficar bem, né? Será que ela vai superar os traumas? Isso eu não vou ficar sabendo. Só se eu for pegar aí nas resenhas gringas e pegar spoiler, né? Então, eu não sei se vai sair sequência um dia, é uma pena, né? Porque a gente aqui fica sem, né? Mas é isso, gente. Aqui é mais um livro, então, nórdico, aquele ambiente hostil, aquele ambiente extremo. E a gente vai conhecendo novas culturas, diferentes cenários políticos, né? Mas é um livro bastante interessante, só que bem complexo, tá bom? Fica aqui o meu registro para vocês de A Loba Vermelha, da autora Lisa Markland. Eu esqueci de falar pra vocês um detalhe, né? Ele segue mesmo assim aquela linha de Stieg Larsson, onde o protagonista aqui não é um policial, não é um policial tradicional, né? O investigador aqui é um jornalista investigativo, tem aquela mesma pegada da trilogia Millennium. Uma das coisas também que eu acho, né, que aqui no Brasil teve um boom de publicação desses livros, é que lá fora teve um boom muito grande entre 2010 e 2014. Principalmente depois da publicação do Stieg Larsson, né, que foi assim, precursor. Foi ele, a gente tem outros percussores, né, mas ele, assim, eu acho que foi o que deu o boom mesmo. Então, assim, 2010, 2014 foi o auge, assim, né, então esses livros foram chegando pra gente e eu tenho uma leve impressão que deu uma diminuída, né, infelizmente. Então, nesse boom, é onde chega esse tipo de livro e depois a gente fica só querendo, né? Fica só na vontade. Então, esse livro ele se desenvolve, aqui a nossa personagem, ela não é uma policial, né? Então, ela não tem os métodos tradicionais. Tudo aquilo que ela tem para poder montar ali a investigação é a partir dos estudos dela, da pesquisa dela, dos artigos que ela escreve, né? E é legal, assim, que a Lisa, a autora, ela também é jornalista. Então, aqui diz pra gente, ó. Ela é escritora, jornalista, colunista e embaixadora da Unicef, além de coproprietária de uma revista aqui que eu não vou arriscar falar o nome, a terceira maior editora da Suécia. Já trabalhou como repórter investigativa por uma década e como editora de jornal impresso e televisivo por 5 anos. Hoje faz documentários para a TV e escreve para vários jornais. E seus temas preferidos são os direitos das mulheres e das crianças. Então, é uma escritora que conhece o dia a dia ali de um jornal, de uma revista, né? Como que funciona. Então, ela é bem minuciosa e bem complexa, tá bom? Bom, gente, fica aqui a minha dica de leitura para vocês, se vocês gostam também assim como eu. E deixem aqui embaixo se vocês acharam interessante, se vocês gostam desse tipo de livro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!